Olá, bem-vindos de volta à aula de laboratório de Física 1. Eu sou o professor Bruno Mintz, do Instituto de Física da UERJ. Hoje nós vamos falar sobre probabilidade e estatística no laboratório. Essa é a parte 2 da aula 3. Lembrando, na parte 1 nós falamos sobre alguns tópicos, como a incerteza experimental, a sua origem, o processo de medição, como sendo um processo estocástico, probabilidade e frequência relativa, como que isso também se relaciona com o processo de medição, e como que nós podemos gerar um conjunto de dados aleatórios, alguns exemplos, né? Quando a gente conhece a distribuição de probabilidade. Na aula desse vídeo, eu quero falar sobre o método estatístico, ou seja, como que a gente pode ir dos dados à distribuição de probabilidade, falar também sobre os conceitos de acurácia e precisão e, finalmente, sobre os conceitos de população e amostra em estatística. Eu tinha prometido no vídeo anterior que a parte 2 conteria uma discussão sobre a verdade científica como uma verdade estatística, mas eu achei que essa discussão seria mais adequada para a aula 8, então ela foi transferida lá para a aula 8. Vamos começar. O que é, então, a estatística? Bom, existem algumas definições possíveis, né, do que seria a estatística. Eu quis pegar aqui algo que diz o grande Ariano Suassuna. Ele cita um suposto ministro inglês, mas parece que a citação original não é desse ministro, mas enfim, algumas pessoas atribuem a ele, que existiriam então 3 tipos de mentira. A mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Então a gente pode ficar com essa definição, se vocês quiserem, que vocês podem ver também a declaração do Suassuna nesse link aí do YouTube, é um vídeo curtinho, né? Mas, falando um pouco mais sério, a estatística ela é, de certa forma, uma ferramenta para a gente passar de um conjunto de dados para a distribuição de probabilidade associada a esse conjunto de dados. Ou seja, é tentar encontrar alguma ordem no meio desse bando de números. Esse bando de números que cada um é um valor diferente, mas em princípio eles representam a mesma quantidade física. Então, como pode, né, cada um ter um valor diferente? Então, como que a gente extrai alguma informação desse conjunto de números? Então, essa pergunta a estatística tem a pretensão de resolver. Então, essa é a pergunta: como que a gente passa do conjunto de dados para uma distribuição de probabilidades? E aqui, então, eu queria utilizar bastante uma certa alegoria, né, do tiro ao alvo, coisa do tipo. E aí eu lembro, para quem não conhece, esse aí é o Guilherme Tell, né, que basicamente, resumindo um pouco a história, nessa cena, que é a cena mais dramática da história, ele precisa acertar uma seta na maçã que está apoiada em cima da cabeça do menino, né? Situação um pouco difícil. Mas nessa situação, o que a gente tem para tirar dela? Bom, a história, acho que vocês conhecem, né? Ele conseguiu acertar a maçã e o menino não se machucou. Que bom, terminou bem a história. Então nós temos aqui uma situação de uma seta e um alvo, e nós sabemos onde é que está o centro do alvo. Essa é a situação de um processo estocástico. Então, nós sabemos onde que está o alvo, né, e queremos acertá-lo. E aí, claro, nessa tentativa, se você não for o Guilherme Tell, provavelmente você vai acertar, né, as setas, não todas no alvo, né, mas em volta do alvo, uma certa distribuição. Então, isso daí vai ser um processo estocástico. No caso da estatística, é o contrário. O que nós temos, no caso da estatística, na verdade, é que nós conhecemos os dados, as informações quantitativas sobre o sistema, e nós queremos adivinhar qual é o alvo, ou seja, qual é a propriedade do objeto que a gente está estudando que gerou esse conjunto de dados. Ou seja, nessa analogia de seta e alvo, a nossa pergunta é: onde que está o alvo? A partir das marcas, onde que está o alvo? E, claro, a gente poderia dizer, será que é razoável dizer que o alvo estaria aqui se
as nossas tentativas de atingir o alvo estão bem distantes? Bom, essa é uma pergunta. Então, sei lá, será que é razoável dizer que o alvo está aqui? Ou será que é melhor dizer que ele está um pouco mais para cá? Mas é aqui mesmo? Ou será que é um pouquinho para o lado? Ou um pouquinho para cima? Enfim, é uma pergunta bastante difícil. Tá? Então, às vezes a gente tem sérias dificuldades para ficar tranquilo numa situação como essa, mas a gente tenta se basear em um método como a estatística para pelo menos dar algum fundamento para o que a gente está fazendo. O fim da história é que, na prática, isso funciona muito bem. Né? O método científico, pelo menos nas ciências aí quantitativas, que é a maior parte da coisa, né? A estatística funciona muito bem, desde que você faça direitinho. Então, não é tão desesperadora assim a situação. E aí eu queria fazer uma citação desse livrinho bem conhecido, do Henri Poincaré, onde, em algum momento, ele fala isso daqui, que ao buscarmos o melhor valor para Z, né, Z seria, então, o valor central, né, o centro ali do alvo, nós não temos nenhum outro recurso a não ser tomar a média dos números, na ausência de qualquer outra consideração que justifique outra escolha. Então, se a gente só tem os dados, não tem mais nada, o que a gente pode fazer? A gente diz, o melhor valor deve ser a média desses caras, né? Porque o que a gente está fazendo é sempre tentar acertar o alvo, sempre tentar acertar o melhor valor. E às vezes um valor é maior do que o outro, então o que deve ser o melhor valor? Deve ser a média. Tá? Então essa é a hipótese principal. E aí você acredita ou não, mas essa de fato é a página do livro. Eu tirei, né, desse Wikisource aqui, que tem o facsímile do livro. Vamos voltar aqui porque o computador travou. Pronto, passou. Vamos lá. Voltando. Então, a gente está falando de uma hipótese, de fato, que a média, como sendo o melhor valor de uma medida, isso é uma hipótese. Então, como que a gente calcula a média? Isso aí vocês conhecem, né? Você tem um conjunto de dados, aqui eu vou estabelecer x como sendo esse conjunto de medições, x1, x2, tem até xn. Então, esse n aqui pode ser qualquer número, né? Pode ser, sei lá, 59. Então, vai x1, x2 até x59. São n medidas da mesma coisa. Só que quando a gente mede a mesma coisa mais de uma vez, normalmente os resultados são um pouquinho diferentes, né? Que seriam as marcas aqui do alvo em lugares diferentes. Então, a hipótese é que a melhor medida, a nossa melhor estimativa para o valor real dessa quantidade é a média. Como que você calcula a média de um conjunto? Soma todo mundo e divide pelo número de elementos desse conjunto. Tá? Definição já muito bem conhecida de média aritmética. Então, voltando à analogia, né, só para fechar, a analogia com o alvo é que nós estimamos que o alvo esteja, portanto, no ponto médio dos dados ou dos dardos, se você pensar aqui no tiro ao alvo, né, no jogo de dardos, por exemplo. É como se fosse um centro de massa dos pontos. Então, inicialmente, você só tem os pontos, e aí quem vai colocar o alvo é você. Você que vai estimar com os métodos estatísticos onde que está o centro do alvo. Está aqui, né? Beleza. Agora eu quero falar sobre dois outros conceitos muito importantes para a gente. Então, na discussão que a gente fez até o momento, a nossa pergunta é onde que estava o centro do alvo, mas isso não diz tudo. Na verdade, essa informação sozinha do centro do alvo, ela diz pouco. Então, vamos discutir esses outros conceitos. Primeiro, o conceito de acurácia ou exatidão, são sinônimos, que significa, então, a proximidade do centro do alvo, a proximidade do teu conjunto de medidas com o centro do alvo. E veja que a exatidão ela é diferente da precisão. Tá? Então, a acurácia é a mesma coisa que exatidão, mas é diferente da precisão. O que significa algo preciso? Significa um conjunto de dados que tem pouca dispersão, ou seja, tem pouca flutuação, tem pouca divergência entre os dados. Eu quero representar isso então com essa figurinha que eu roubei desse site, que diz o seguinte. Então eu tenho aqui
nessa representação 4 alvos, e nesse eixo vertical a precisão cresce de baixo para cima e no eixo horizontal a acurácia cresce da esquerda para a direita. Nessa primeira situação, nós temos baixa acurácia e baixa precisão. O que isso significa? Isso significa que está tudo errado. Está tudo errado porque se você for olhar a média desses pontos aqui, eles estão... a média está meio que em qualquer lugar, né? Longe, deve estar, sei lá, por aqui, assim, meio longe do centro do alvo. Então, a acurácia está ruim, porque está longe do centro do alvo. E também você tem muita dispersão, né? Os dados estão muito espalhados, então você tem pouca precisão nos dados. Vamos agora, mantendo a acurácia baixa, vamos aumentar a precisão. Então, a gente vem para cá. O que acontece nessa situação? Você tem uma precisão alta. Por que você tem uma precisão alta? Porque os dados estão todos juntinhos aqui, né? Todos os dados estão muito próximos uns dos outros, então essa é uma medida precisa. Mas cuidado, embora seja uma medida precisa, ela não é acurada, ela não é exata. Por quê? Porque está longe do centro do alvo. Então, são duas coisas diferentes. Se você olha aqui nessa outra situação, à direita embaixo, você vê que a acurácia ela é razoavelmente alta, porque está sempre perto do alvo, está sempre perto do centro, só que eles não estão muito juntinhos. Se você olhar finalmente na última figura, todos os dados estão muito próximos entre si e por isso tem uma precisão alta, mas eles também estão muito próximos do centro do alvo. Então a gente fala de uma situação que tem alta precisão e alta acurácia. Quero falar agora sobre o conceito de população e o conceito de amostra. Então vamos considerar aqui esse conjunto, né, que é um conjuntão que tem vários indivíduos, tá, que são essas bolinhas pretas. Então dentro desse conjuntão eu tenho muitos indivíduos e eu quero estudar alguma propriedade desses indivíduos. Aí você pode pensar em várias coisas. Tá? E a população, que é esse conjunto maior, é o que eu posso chamar de universo, é o conjunto completo. Tá? Então, por hipótese, não existe nenhum indivíduo fora desse conjunto. Tá? Esse conjunto, por definição, ele abarca todos os indivíduos, né, que eu quero estudar. Agora, eu posso tomar uma amostra dentro dessa população, ou seja, um subconjunto dessa população. É preciso tomar cuidado para que esse subconjunto seja típico. Tá? Vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a amostra, então, ela seria um subconjunto dessa população. E no laboratório, como é que a gente faz uma analogia com relação a isso? Né? Como é que a gente aplica esse conceito, melhor dizendo, ao laboratório? Então, o indivíduo aqui, que são as bolinhas pretas, seriam as medidas que a gente faz. Então, cada bolinha dessa daqui é uma medida. A população seria o conjunto de todas as medidas que a gente poderia fazer. Então, digamos, você larga uma bolinha de uma certa altura e vai medir o tempo que ela demora para cair. Então, cada medida que você faz desse tempo de queda é um indivíduo aqui dessa minha população. E o que seria a população completa? Seria o conjunto de todas as medidas que você pode fazer. Ou seja, em princípio é ilimitado, né? Claro que a gente tem as nossas limitações, mas teoricamente você poderia fazer um número arbitrariamente alto de repetições dessa medida. Então, esse conjunto imaginado, esse conjunto ideal de todas as medidas seria o universo. Porém, você, quando faz uma medida no laboratório, você não toma todas essas infinitas medidas. Você toma sempre um conjunto limitado, ou seja, você sempre considera uma amostra. E isso vai ser super importante, então, para a nossa noção de estatística. Por quê? O que a estatística tenta fazer? Ela tenta, a partir dos dados da sua amostra, inferir algo sobre a população toda, sobre todo o conjunto. Né? Aproveitando aí, a gente está há poucos meses das eleições municipais, é um conceito bem conhecido de vocês, a pesquisa eleitoral. Então, numa pesquisa eleitoral, são entrevistadas algumas pessoas, não todos os eleitores são entrevistados, mas você entrevista alguns para tentar inferir o que vai acontecer
na população como um todo, lá no dia da eleição. É basicamente a mesma ideia que a gente aplica aqui. Agora, a amostra ela pode ser escolhida de diferentes formas. Você poderia pegar um subconjunto ou outro. Às vezes você poderia ter uma superposição, né, uma interseção de o que seria uma amostra com outra, enfim. Né, quando a gente mede no laboratório, a gente nem escolhe qual é a amostra que a gente está pegando. Não tem nem condição de fazer essa escolha. Né, mas o ponto é que você deve escolher uma amostra que seja típica, porque justamente você, principalmente no laboratório, quando a gente faz as medidas, a gente nem tem controle sobre qual é a amostra que a gente vai pegar. E se tem essa complicação da amostra, por que você não pega logo toda a população? Então, já argumentei aqui, mas posso repetir, que em muitos casos, né, ter acesso à população completa ou é difícil, ou é caro, ou é simplesmente impossível. No caso das medidas físicas, eu diria que é impossível você ter acesso a todas as medidas, né? Então, ter acesso à população é algo impossível. Agora, acesso à amostra já começa a ser possível, claro, né? Então, você deveria investigar um subconjunto típico da população. Tá? Isso às vezes pode ser difícil, né? Os experimentos mais difíceis, né, são assim. Isso muitas vezes acontece porque é complicado você encontrar um conjunto que seja típico, porque para um subconjunto ser típico, ele para começar tem que ser grande. Você não pode pegar, né, você não pode entrevistar 2 pessoas na rua e tentar prever o resultado da eleição com isso. Da mesma forma, no laboratório, a não ser que você tenha um controle enorme das suas medidas, você não pode fazer poucas medidas e chegar numa conclusão muito firme do ponto de vista estatístico, a não ser que você tenha um argumento para dizer que o erro estatístico é muito pequeno. Mas, caso contrário, você realmente precisa de uma amostra grande para que você atinja um subconjunto típico da população. Então é isso. No laboratório, a gente sempre trabalha com amostra e, bom, isso aqui eu já falei, né? As amostras elas têm que ser típicas, ou seja, representativas do todo. Você tem que pegar um conjunto de dados que, se você pegar esse subconjunto ou um outro subconjunto qualquer, as suas conclusões vão ser semelhantes. Caso contrário, obviamente, você tem um viés e o teu resultado não é bom. E para que isso aconteça, em particular, essas amostras têm que ser grandes o suficiente. Tá? Mas não só isso, você tem que garantir que o teu experimento foi feito para essa amostra nas mesmas condições que você faria para a população como um todo, senão você também pode ter um viés. E aqui, por último, eu quero falar sobre a noção de valor verdadeiro e a noção de média verdadeira. São 2 coisas diferentes. Então, o que eu estou definindo aqui como valor verdadeiro é aquele que mais se aproxima da noção de valor objetivo ou o que realmente a gente quer saber, no fundo. Seria, então, aquele valor que seria obtido numa medição ideal, feitas em condições perfeitas, com instrumentos perfeitos e operadores desses instrumentos também perfeitos. Isso é um conceito muito complexo, muito idealizado, mas pelo menos a gente tem uma noção do que seria isso. Isso seria, né, o centro do alvo, é o que realmente a gente quer obter, né, que seria a propriedade realmente objetiva, né, sem nenhuma subjetividade e sem nenhuma imprecisão. Esse seria o valor verdadeiro. Isso é diferente da média verdadeira. Então, o caso da média verdadeira é quando você faz então, um conjunto grande de medições e aí você tem resultados diferentes, você tem uma amostra e cada elemento dessa amostra tem um valor diferente e à medida que a amostra cresce cada vez mais, você vai tendo uma média que em princípio vai se estabilizando. Então, quanto mais valores você obtém, a sua média cada vez mais se aproxima de um certo valor. Esse valor é o que a gente chama de média verdadeira. Tá? Então, é a noção de que quanto mais repetições do experimento você faz, mais o valor se aproxima de um número fixo. Aí você pode se perguntar, mas esse valor, então, quando eu repito, não é o valor verdadeiro? Não, não é o valor verdadeiro. E por que isso acontece? Pensa no seguinte,
O valor verdadeiro ele seria o centro do alvo. Então, é a parte, vamos dizer, objetiva. Agora, a média verdadeira, ela acontece quando você considera um monte de dados. E aí pode acontecer que os teus dados, eles, na verdade, eles estão afastados do valor verdadeiro. Tem um deslocamento que todos eles, sistematicamente, por isso o nome erro sistemático, todos eles sistematicamente se deslocam, por exemplo, aqui para a direita e para cima. Então, isso faz com que você tenha um tipo de erro que não é estatístico. Esse seria o erro tipo B. O erro tipo A, que é o estatístico, esse que nós estamos tratando aqui nessa aula, é aquele que você, repetindo os experimentos, você tem sob controle. Os erros do tipo B, você tem que fazer outro tipo de análise. Por exemplo, perceber que, embora os teus dados estejam aqui, na verdade, o teu alvo está um pouquinho para cá, porque você cometeu um erro sistemático. Essa realmente é talvez a parte mais difícil da análise dos dados. Em qualquer nível, não só no nível de primeiro período da faculdade, mas até e principalmente no nível de pesquisa de ponta. Realmente, o erro sistemático é a coisa mais difícil de se lidar. E como eu disse, sobram os erros sistemáticos quando basicamente a tua amostra é igual ou aproximadamente igual à população, porque nesse caso o erro estatístico vai tender a zero, vai ficar cada vez menor, e aí vai sobrar só o erro sistemático. Dessa forma, então, eu encerro essa aula colocando para vocês, lembrando aqui da bibliografia, o livro do Vuolo, ele discute bastante esses conceitos. Ele parte desde a teoria da probabilidade, que a gente falou no vídeo passado dessa aula, e fala sobre todas essas coisas de uma maneira bem aberta, bem explicada. Eu gosto desse livro. E eu também encontrei recentemente, depois que eu fiz aquele vídeo zero, esse outro livro, quase uma apostila, mas bem completo também, português. Esse material português aqui do canal.